Gálatas capítulo 1, do verso 1 ao 5, nos diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A todos os irmãos meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler juntos? 4 e 5. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, a justificação pela fé faz parte do cerne do verdadeiro evangelho. Na verdade, essa doutrina da justificação pela fé foi o marco de divisor de águas na história da igreja cristã, mais especificamente no século XVI, quando Martinho Lutero, em 31 de outubro de 1517, firma as 95 teses na porta do castelo da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, chamando a Igreja Romana para um debate, ou seja, questionamentos sobre aquilo que era praticado e o desvirtuamento da doutrina bíblica. A igreja, àquela altura, estava muito distante da essência do que é o verdadeiro evangelho. E a partir dali, iniciou-se um movimento de reforma protestante. Somos conhecidos aqui no Brasil, popularmente, como evangélicos. Mas o termo correto seria protestantes. Protestantes. Protestando contra um sistema que se voltou contra Deus. E o que foi o gatilho que praticamente impulsionou Lutero a partir para esse debate e ter a sua vida completamente mudada? De monge da ordem de Agostinho, monge agostiniano, Lutero passou a ser alguém que foi excomungado, expulso da igreja católica. E ele não queria ser expulso da igreja. Ele queria reformar a igreja. Lê do engano. Ele fora expulso. A vida dele, a partir desse insight bíblico, muda completamente. A justificação pela fé somente. Daqui para frente, irmãos, foi uma reviravolta na vida daquele homem. Ele se casou com a ex-freira, Catarina Vó. Então veja que muita coisa mudou na vida dele por causa dessa declaração: o justo viverá por sua fé. Essa doutrina é central no cristianismo. E por mais que essa doutrina tenha sido amplamente esclarecida, difundida no século XVI, em nossos dias, a crença na salvação pelos méritos, pelas próprias obras, ou a crença de que Deus vai te dar certas bênçãos se você fizer algo, pagar algum sacrifício, está muito em alta. E isso vai se manifestar das maneiras mais criativas possíveis. Vou citar alguns exemplos. Guarda de determinados dias, rituais, campanhas, correntes, entrega de dízimos e ofertas com motivação de barganha, de receber, e não com motivação de gratidão. Usos e costumes no vestuário. Obediência cega a sistemas hierárquicos e, no nosso país, uma moda. Nós temos até um templo aqui em Taguatinga, chamado Templo de Salomão, que é totalmente tomado pelo neojudaísmo. Ou seja, o culto com algumas manifestações e símbolos do judaísmo antigo, das sombras do Antigo Testamento. Então, são apenas algumas manifestações de legalismo, revestidas de modernidade, que foram fortemente combatidas pelos apóstolos. Isso aí já, principalmente no apóstolo Paulo, e nós vamos ver que o clima de Gálatas é basicamente esse. Na verdade, essa ideia de que podemos nos achegar a Deus e fazer algo para receber dele bênçãos ou alguma dádiva é antigo. Está explícito nas Escrituras que a salvação
É um ato gracioso e misericordioso de Deus. Parte dele. Salmo 3º, último verso, a salvação é do Senhor. E sobre o seu povo, a sua bênção. A salvação é do Senhor. Mas ao longo da história do povo de Deus, sempre procuraram transformar a graça de Deus em legalismo. Um sistema de regras. E Paulo vai combater isso aqui. Então nós vamos caminhar. Essa mensagem é praticamente uma introdução à epístola. A próxima tela, por favor, aí. Os motivos que levaram Paulo a escrever essa correspondência. A integridade das igrejas da Galácia estava sendo ameaçada pelos ensinos dos falsos mestres. Paulo saiu dali e falsos mestres chegaram e começaram a passar ensino distorcido à igreja. Dentre os diversos motivos desta epístola, nós queremos destacar o combate a uma espécie de judaísmo cristão. Paulo combate muito isso aqui. Paulo vai falar de lei. Estamos diante de textos que são difíceis de serem trabalhados. Alguns missionários judeus que haviam sido convertidos ao cristianismo estavam ensinando aos cristãos não judeus que eles precisavam passar pelo rito da circuncisão, a observância de datas sagradas, da dieta judaica, a observância da lei cerimonial mosaica, para que eles fossem aceitos por Deus. Era o acréscimo das chamadas obras da lei para serem salvos. Eu vou fazer um link com o que acontece hoje em alguns círculos chamados evangélicos. Eu não vou nem falar cristãos, evangélicos. Os irmãos mais antigos de igreja vão ter familiaridade com o termo que eu vou usar daqui a pouco. Segunda bênção. Lembram disso? Quem é da década de 90 lembra muito bem disso. Segunda bênção. Você só vai ser um crente completo se você tiver a segunda bênção. Ou seja, se você for batizado com o Espírito Santo. Se você falar em línguas estranhas. Aí você vai ser um crente de verdade. Vai ser um crente de pedigree. Se você não for batizado com línguas e manifestações sobrenaturais, você não será um crente no Senhor. Essa heresia, eu falo que seguramente que é heresia mesmo, foi difundida muito amplamente na década de 90. Especialmente do norte da América, um pastor que depois descobriu-se muita podridão desse pastor. Vou citar aqui, Benny Hinn. Se você já leu Bom Dia Espírito Santo, cuidado com aquela literatura. Benny Hinn é um dos proponentes desse movimento da segunda bênção. Para você ser um crente, a unção do paletó, quem é mais antigo vai lembrar ainda. Lembram disso? Muitos aqui eu estou vendo assim, eu sei mais ou menos. Tirava o paletó e jogava, as pessoas caíam. Para você ser um crente com pedigree alto, você precisa passar por uma experiência metafísica muito grande. Algo é acrescentado ao puro e simples evangelho que já fora pregado. Você foi salvo, só que não. Você precisa de algo mais para ser salvo. Você precisa de algo mais para ser um crente com pedigree de qualidade. Então, esse ensino por parte dos falsos mestres, Paulo vai dizer ao longo da epístola que esse ensino anulava praticamente toda a obra de Cristo, inclusive a sua morte de cruz. A justificação pela fé ocorre somente por meio de Jesus Cristo, nada mais. Não há necessidade de algum tipo de avivamento pessoal. Se o entendimento do evangelho desceu para o coração e mudou a vida, isso é mais do que suficiente para que você seja salvo. Você não precisa nem ser batizado aqui na frente para ser salvo. Alguns podem até se escandalizar com isso. Nem precisa. É um entendimento da graça, a graça alcançando o seu coração. Paulo defendeu sua autoridade, não porque ele tinha receio ou medo de que as pessoas falassem mal dele e de que ficasse mal diante das pessoas ou que o filme dele estivesse sendo queimado. Não era isso que Paulo tinha em mente. Meus irmãos, quem está imbuído de liderança, quem está na vitrine, sabe que tem pessoas que vão falar mal de você. Tem pessoas que vão falar bem. E isso não importa.
A preocupação de Paulo não era se as pessoas gostavam ou não dele, mas o fato de estarem desqualificando o seu apostolado, isso colocava em xeque a mensagem que Paulo levava. Nós acabamos de cantar um cântico que dizia que nós temos um tesouro precioso dentro de nós. Um testemunho mal dado macula o evangelho, bloqueia que a mensagem do evangelho seja propagada, difundida. Estavam acusando Paulo, minando a autoridade de Paulo, afirmando que Paulo era o tipo de pessoa que agradava aos outros visando lucro financeiro. Olha só a acusação rasteira e perversa. Logo Paulo. Você lê Filipenses 4, você vê um Paulo dizendo que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei tanto ter fartura quanto ter escassez. Sei tanto estar com muitas coisas, como também passar por fome, por privações. Mas acusavam Paulo nessas igrejas dele ser aquele tipo de pessoa política que agradava principalmente as pessoas que tinham mais recursos, visando lucro financeiro, visando ali ter alguma vantagem. Meus irmãos, esses falsos mestres acusavam Paulo de fazer aquilo que eles estavam fazendo. Eram eles que estavam fazendo isso. Eram eles que agradavam certos grupos de pessoas na igreja para se manterem em determinados cargos estratégicos, mesmo suportando os pecados mais vis. Nos acusam do que eles mesmos fazem. A aceitação de Paulo pelos Gálatas implicava diretamente na aceitação e no florescimento do verdadeiro evangelho naquelas igrejas. As igrejas estavam dando ouvidos a esses missionários do erro, dando-lhes a oportunidade e espaço para falarem nas igrejas. Meus irmãos, não é para vaidade nossa, de forma alguma, mas uma das questões que o nosso conselho, e eu digo mesmo, os presbíteros têm que estar nesses bancos, vendo os pastores pregando, sendo edificados, mas eles têm que fiscalizar se a doutrina está sendo bíblica. Essa é a função deles também. O nosso zelo é que desse púlpito não saia heresias. E que não haja espaço para as papagaiadas e palhacices, se é que essa palavra existe, dos nossos dias nos nossos púlpitos. Que haja comprometimento bíblico com a palavra de Deus. Tudo pode falhar, menos a mensagem. Tudo pode falhar. O pessoal dos cânticos pode estar despreparado, desafinar. O pessoal do coral pode desafinar. O presbítero aqui pode tremer, desmaiar. Mas o pregador tem que estar preparado para falar. Essa é uma exigência. É o mínimo que se espera no ajuntamento solene. Que o pregador não seja um empecilho para que o evangelho flua e produza as transformações necessárias. Mas nessas igrejas eles estavam dando ouvidos aos missionários do erro. Em resumo, Paulo estava sendo acusado de pregar o evangelho da graça, no sentido de que era o evangelho das facilidades para encher os bancos das igrejas. Buscava pregar o que agradava os ouvintes. Meus irmãos, há algumas conversas que eu tive com o pastor Evandro que eu guardo comigo bem no secreto no coração. Uma delas foi, disse assim, meu filho, olha, se nós quisermos encher esses bancos, basta fazer uma campanha. Só uma campanha. Porque na época não tinha tanta internet, ele era avesso à internet. Põe uma faixa grande de campanha aqui, vai vir gente de tudo que é lado, para receber alguma coisa, porque o povo é interesseiro. Agora prega o puro e simples evangelho. Muitos vão correr, não vão querer saber. Meus irmãos, se Paulo assim o fizesse, ele não seria servo de Cristo, pois o Senhor Jesus jamais objetivou agradar a homens. Jesus não veio ao mundo para agradar as pessoas. O próprio Senhor Jesus disse que a missão dele aqui não era agradar as pessoas, mas era fazer a vontade de Deus. Ele tinha uma agenda de Deus. Como cristãos, nós nos vemos em muitas encruzilhadas desta natureza. Agradar a Deus
ou agradar aos homens? Eis a questão. Agradar a Deus ou agradar aos homens? Eu digo aos irmãos, seria muito bom e conveniente se nós pudéssemos agradar a todo mundo. Como seria bom, né? Ser bendito por todos. Mas saiba que é uma grande honra você ser maldito por causa da verdade do Evangelho. Isso é honra. É honra para o povo de Deus. O Evangelho nem sempre vai atrair a simpatia de todos. Nós podemos nem sempre agradar as pessoas, mas nós temos que agradar a Deus sempre, acima de todas as coisas. Nossa vida não deve, e isso aí é trabalhado até em contextos terapêuticos, a nossa vida não deve orbitar em torno de agradar os outros. Ai meu Deus, o que estão pensando de mim? Ai, será que estão pensando bem ou mal? E se for mal, socorro. Não. Primeiro, antes, importa agradar a Deus do que aos homens. Então, esse foi o principal motivo dessa missiva. Resgatar a autoridade apostólica para resgatar a autoridade da mensagem do Evangelho, que nem sempre era popular. Segundo, as igrejas da Galácia, e vamos para os versos 1º e 2º, né? Ele diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. No verso 1º, Paulo vai se qualificar como apóstolo. Essa palavra apóstolo significa literalmente enviado, tá? Não tem nada de extraordinário nessa palavra. E esses enviados foram os enviados pelo Senhor Jesus Cristo diretamente. Então, hoje, não existem apóstolos no sentido bíblico. Os apóstolos que se apresentam se auto-intitularam apóstolos. O apóstolo é um enviado, não é alguém que se envia. Começa aí. Eles que se enviaram, eles que se autonomearam apóstolos. Então, apóstolo é alguém enviado. Identifica os destinatários e Paulo os cumprimenta com a graça e com a paz. Paulo era apóstolo na mesma categoria dos 12, chamado pelo próprio Senhor Jesus. Depois nós podemos ver bem a história dele. Era um ofício que lhe conferia a autoridade e a missão de lançar os fundamentos da igreja cristã. Tanto que praticamente todo mundo gentílico daquela época foi evangelizado por Paulo. As cartas que ele escreveu foram canonizadas nas Escrituras, são palavra de Deus. Então Paulo era um apóstolo no sentido estrito da palavra e no sentido bíblico. A origem do apostolado de Paulo indiscutivelmente foi divina. Paulo era um perseguidor da igreja. E de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Então, não há que se discutir isso. Esse início aqui da epístola, ele é um delineador importante do conteúdo de toda a missiva. Paulo fala do poder de Deus para ressuscitar a Jesus dentre os mortos, ou seja, o seu apostolado está fundamentado, firmado em um poder que não é dessa terra. Não há nenhum poder humano, irmãos, que possa conferir essa autoridade à liderança da igreja. Nós tivemos um movimento puritano nos séculos 16, 17 e 18 na Inglaterra, movimento este que se expandiu pelo norte da América, os Estados Unidos da América, que é a raiz protestante na qual nós também estamos enxertados como cristãos. E houve um momento em que, alguns lugares dos Países Baixos, o pastor era um servidor público. Sabia disso? O pastor era um servidor público. Porque a igreja estava muito ligada ao Estado e o pastor, ele às vezes era componente de um conselho da cidade, de um distrito. Mas houve um momento em que muitas igrejas nesses países mandavam cartas para o poder público e diziam assim: por favor, nos mandem pastores crentes. Nos mandem pastores crentes. Meus irmãos, a autoridade de liderança não pode ser conferida pelos poderes estabelecidos por essa terra, é um chamado divino. Paulo fala a respeito do poder da ressurreição de
de Jesus. Ou seja, esse mesmo poder que tirou Jesus daquele túmulo é o poder que chamou Paulo para o apostolado. O fato é que Paulo foi enviado por Deus. Esta é a única correspondência circular de Paulo, dirigida a várias igrejas. Escreve a um grupo de igrejas de uma determinada região. Os Gálatas habitavam um distrito da Ásia Menor, o que nós podemos chamar de atual Turquia. Paulo havia pousado naquela região por questões de saúde em uma de suas viagens missionárias, e foi justamente na segunda viagem missionária que ele aproveitou esse momento em que ele estava ali convalescendo para pregar o evangelho. Ali nasce uma igreja. E a partir daquele movimento a igreja se expande por toda aquela região da Ásia Menor. As igrejas da Galácia e nós não podemos rejeitar ou questionar a mensagem dos apóstolos, pois estavam assentados na autoridade de Cristo e não numa autoridade eclesiástica de uma denominação. Eu acho, assim, os sacramentos nos falam muito a respeito da nossa fé. Eu acho impressionante a ceia, porque a Santa Ceia é celebrada por cristãos nas suas mais múltiplas manifestações. A Santa Ceia não é de uma denominação. E é belíssimo quando Paulo, em 1 Coríntios 11, 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor e eu vos entreguei. Foi o Senhor quem me deu e eu estou passando para vocês. Isso é a igreja. A essência da igreja está nessa doutrina dos apóstolos. Na era dos apóstolos da igreja de Cristo, a mensagem não é oriunda de particular elucidação, mas fora transmitida da parte do Senhor. E Paulo chama isso nessa epístola, ele vai falar muito a respeito disso. Verso 3, a saudação, que é a outra tela. A graça e a paz é uma saudação praticada por muitos cristãos. Nós presbiterianos, alguns cristãos, ou crentes, ou evangélicos, como queiram chamar, que vêm de igrejas mais assim, animadas, pentecostais, muitos chegam em mim e falam assim: pastor, eu não sei se eu te cumprimento com a paz do Senhor, eu não sei se eu te cumprimento com bom dia, com boa noite. Eu falei: qualquer coisa. Mas nós presbiterianos geralmente não cumprimentamos com a paz do Senhor, né? É um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tento no culto tirar a boa noite, que é um outro tipo de ajuntamento. Eu não cumprimento dessa forma, já fui até questionado: pastor, quando o senhor pega a palavra, o senhor não dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, nem um graça e paz. O parlamento já está aberto, o culto já está em andamento. Não há necessidade de ficar saudando. Mas, irmãos, Paulo faz um cumprimento aqui muito importante nessa epístola, no início. Paulo vai tratar de assuntos muito delicados, espinhosos, difíceis. Paulo estava aborrecido com as notícias que ele havia recebido daquelas igrejas. E o clima para escrever uma carta no Novo Testamento geralmente não era bom. Paulo poderia ter começado com o pé na porta, com raiva, aborrecido, chateado. Você começa alguma discussão, sinceramente, irmãos, sinceramente, você está chateado com a pessoa, você vai ter um DR, uma discussão de relacionamento. Um debate de relacionamento, ou o nome que você queira dar. Quando a coisa está feia mesmo, você vai discutir com o seu cônjuge, com o seu filho, está ali com a vara na mão para acertar nele, você fala assim para o seu filho: graça e paz. Você não faz isso. Eu tenho certeza que ninguém faz isso. Mas os irmãos vão ver que o tom dessa epístola é muito pesado. Paulo vai tratar de temas dificílimos aqui, necessários para que aquelas igrejas retomassem o seu rumo. Mas ele inicia chamando sua autoridade apostólica, ou seja, eu não me chamei, eu fui enviado. A mensagem não é minha, a mensagem é do Senhor. O que eu falei antes é tudo verdade, não por particular elucidação. Mas graça e paz a vocês. Graça e paz a vós outros. Essa saudação expressa o desejo de Paulo em relação a todos os seus destinatários. Essas duas palavras nos falam sobre a redenção. A paz fala da natureza da salvação, enquanto que a graça vai nos falar sobre a fonte. Martinho Lutero afirmou que a graça liberta do pecado e a paz acalma a consciência
atribulada. Eu vejo até alguns cristãos querendo dar uma de sabichões que trocam os termos. Você já viu alguns engraçadinhos que dizem paz e graça, igreja? Não existe paz sem graça. As palavras no grego têm uma ordem estabelecida, firmada, porque existe uma ordem sim nas coisas. Não existe paz nenhuma sem a graça. É graça e paz mesmo. Então, se você quer cumprimentar com graça e paz, cumprimente corretamente. É graça e paz. Então, Martinho Lutero dizia que a graça é o começo da salvação. A salvação não é conquista, mas uma dádiva imensurável e impagável. Salvação não é uma obra que fazemos para Deus, mas é o resultado da obra que Deus está fazendo nos nossos corações. A paz é o resultado dessa salvação. Percebeu a ordem das coisas? A paz é um bem precioso. Uma de suas manifestações, quando eu falo de paz, e tantas situações de conflito, dentro de casa, fora de casa, no trabalho, as pessoas dizem, agora eu estou indo para a guerra, estou indo trabalhar, aquele chefe, aquela pessoa abençoada. E não literalmente, tá? Há muitas pessoas, a vida é um eterno conflito, a ausência de paz. E muitas pessoas pagam um preço alto para terem paz. Desfazem relacionamentos para ter paz. Eu não tenho paz com essa pessoa que eu estou vivendo. Então, vou ter paz. E não tem, sem a pessoa que está vivendo. Mesmo no conflito doido que estava. Meus irmãos, uma das manifestações dessa paz que Paulo está mencionando aqui é sermos escondidos na fenda da rocha nos dias de tempestades. Essas dádivas não podem ser proporcionadas pelos recursos desta vida temporal. Essas dádivas são enviadas diretamente por Deus. A graça é enviada por Deus. A paz é enviada por Deus. É algo inexplicável. Ontem à noite, uma das raras vezes, eu sempre procuro viver a palavra nesse sentido, deito e pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguramente. Mas ontem eu não sei o que aconteceu. Não consegui dormir direito. E como é ruim você não achar posição na cama. Mesmo cansado, não conseguir dormir. Meus irmãos, a paz é um bem que é enviado da parte do Senhor. Por isso, um cristão atribulado com toda sorte de provações, ele pode sim desfrutar da graça e da paz, mesmo no meio da guerra. Mesmo no meio do conflito. Você via, quando havia as guerras na Europa, e os soldados cristãos indo para o meio do conflito com paz no seu coração. Bombas, explosões, mortes ao seu lado, colegas morrendo, o risco deles mesmos perecerem. Mas o senso do dever cívico, militar, de defender a sua pátria, a sua esposa, os seus filhos, as suas mães, os levavam para o campo de batalha. E ali eles estavam em paz e morriam pela sua pátria. Hoje, nós estamos muito distantes de uma vida de tribulações, como muitos crentes de outrora. E muitos não têm paz mesmo assim. Meus irmãos, nós podemos sim desfrutar da paz que excede todo entendimento, em meio aos vales mais escuros que venhamos a atravessar, aos vales mais tenebrosos. Salmo 23, verso 4. O salmista expressa que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. A graça e a paz do Senhor está comigo. Jeremias, quando escreve suas lamentações, e o livro tem um dos nomes mais apropriados que eu acho nas Escrituras, é o livro de Lamentações de Jeremias, o profeta chorão. Ele descreve cenários horríveis de um povo preso, cativo, cerceado de sua liberdade, cerceado do culto a Deus, cerceado da convivência familiar, cerceado de tudo, de toda a sua dignidade. E lá no verso 21, no verso 20 e 21, capítulo 3, ele dá uma pausa em meio a tanta desgraça. E ele diz, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança.
E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque essas misericórdias se renovam sobre nós a cada manhã, e são essas misericórdias que nos fazem levantar da cama e encararmos o dia. Meus irmãos, um último aspecto que eu quero tratar dessa introdução, versos 4 e 5, é a mensagem. No versículo 4, Paulo passa a explicar o efeito da missão cumprida por Cristo Jesus. Cristo se entregou voluntariamente. Ele se entregou pelos nossos pecados, que deveriam sim ser punidos. Cristo foi o nosso substituto e quitou todas as nossas dívidas eternas. Ele voluntariamente se entregou. Havia necessidade de alguém morrer, como diz Hebreus, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Os pecados tinham de ser pagos, expiados e propiciados. E qual foi a finalidade de Cristo nessa sua obra? Nos desarraigar deste mundo. Mundo significa século ou tempo. Aí eu quero que os irmãos observem o seguinte. O verso 5 ele diz: a quem seja a glória pelo quê? Séculos dos séculos. A palavra mundo que ele se utiliza aí no verso 4 é século, tempo, era, momento em que estou vivendo, tendências do momento em que eu estou vivendo. Paulo tem aqui a perspectiva de duas eras: a presente, que nós estamos, governada pelo mal, pelo pecado e pelo diabo, claro que um governo limitado à soberania de Deus. Essa era em que está sob a lei, que a condena, e a era vindoura, que de alguma maneira essa era vindoura, isso aqui é impressionante nessa linguagem paulina. Nós estamos no presente, nós estamos na condição temporal, limitada. Nós nascemos, crescemos, desenvolvemos, morremos. Essa é a nossa condição. Mas quando Cristo vem e cumpre a sua obra, exatamente no advento, no nascimento de Jesus, algo acontece com o nosso século, por assim dizer. A eternidade, efetivamente, rasga a nossa era. A eternidade entra na nossa era. E nós somos visitados por essa eternidade por meio da pregação do Evangelho. A eternidade está batendo a nossa porta. Nós podemos ter um vislumbre da eternidade. A era vindoura se introduziu na era presente. Duas eras. Deus é Senhor de hoje, mas Ele está nos redimindo para Ele. A plenitude do seu reino ainda está por vir. Segundo o pastor Tarcísio, que é diretor do nosso seminário aqui em Brasília, comentando a respeito dessa passagem do mundo, esse verso 4, ele colocou o seguinte, que é difícil, irmãos, mas como é difícil nós não gostarmos de coisas ruins, né? Tem aquele ditado popular: você não vale nada, mas, né, eu gosto de você, né? Como é difícil as pessoas não gostarem de coisas que são ruins. Seja pelo fato delas serem engraçadas, ousadas, saborosas, despojadas, que transmitam a liberdade. Vou dar um exemplo. E agora você vai ao mercado, está lá. Você compra porque você quer. Excesso, alimento com o quê? Preto no branco. E é preto no branco. Fez aquilo ali, teve uma ideia de marketing excelente. Preto no branco. Alimento com excesso de gorduras, açúcares e sal. Você sabe que aquilo não presta, mas você gosta. Você compra, você come, aquilo vai te fazer mal, aquilo vai te inflamar, mas você gosta. Essa combinação, irmãos, de sal, açúcares e gorduras ruins é realmente explosiva. Tem uma história cômica de um marido que gostava muito de uma camisa. Se você é um marido que se identificar com essa história, tá? Não estou falando de você,
É uma história que aconteceu em outro lugar, que nós nem temos bazar. Mas a esposa estava implicada com uma camisa que o marido sempre usava. Camisa já meio furada, já desgastada de tanto lavar, envelhecida. E ele gostava daquela camiseta. Os homens têm esse negócio, né? Eles gostam de algumas roupas. Eles guardam por anos. Fica anos ali. E aí, esse marido chegou certo dia em casa, foi procurar a camisa tão amada e não achou. Ele, ali na pressa, vestiu outra camisa, saiu. Um belo dia, ele passando no bazar da igreja, ele viu uma camisa muito parecida com a dele. Ele disse, puxa, olha aqui, uma camisa igualzinha a minha. E comprou a camisa. Ele comprou a camisa, chegou em casa e disse, olha bem, estava no bazar da igreja, uma camisa igualzinha a que eu perdi. Ela, mas essa camisa eu doei para o bazar. Não, mas você não deveria ter doado, eu gosto dela. E a mulher fez as críticas à camisa. Meus irmãos, nós temos uma facilidade de gostar daquilo que não é tão belo assim. Não vai nos fazer bem. Paulo diz que esse mundo é mau. Nós sabemos, sim, das boas dádivas, das virtudes, das potencialidades que a vida tem. Relacionamentos saudáveis podem ser muito bons. O nascimento de um filho, nossa, mas que tanta coisa que acontece com a gente. Fica meio besta, meio bobo, né? E tanta coisa passa na cabeça, você fica ali, né? Anestesiado. E é algo muito bom, o nascimento de um filho, o nascimento de um neto, a constituição de uma família, a formação acadêmica, uma alegria para entrar, uma alegria maior para sair. São coisas que acontecem, são boas nessa vida, compra de um imóvel, de bens tão sonhados, suados, lugares paradisíacos que você visita e você diz, uau, que bonito isso daqui. Nunca imaginei estar num lugar desse, parece que eu estou num sonho. Mas eu queria que ficasse em slow motion, muito tempo, né, em câmera lenta. Acontecem essas coisas, o mundo tem coisas boas. Nós gostamos daqui, mas como cristãos, nós sabemos algo mais a respeito desse mundo. Essa vida não é somente sobre bênçãos. Aqui debaixo desse sol, nós sofremos e padecemos. Sabemos que nesta terra, as coisas não estão funcionando como elas deveriam funcionar. Nós sabemos que algo está errado. E o que está errado? As coisas não funcionam como deveriam e no máximo de suas potencialidades. Meus irmãos, aqui não é o jardim do Éden. Aqui não é. Muitas vezes, a passagem por essa vida nos coloca em locais inseguros, de medos, de ansiedades e de incertezas. Por que os livros best-sellers, ou os livros que vendem mais, são os livros que falam de ansiedade e de autoajuda? Porque as pessoas têm medo. As pessoas estão ansiosas. As pessoas estão inseguras. Lugar de escuridão, medos, provações e tentações. Sabe qual é a conclusão que nós chegamos? Precisamos ser resgatados. Precisamos ser resgatados pelo Senhor. Desarraigar. Desarraigar uma vegetação é algo muito difícil. É algo traumático. Paulo está usando uma linguagem de seu tempo. Um desmatamento de uma mata fechada, virgem. É meio complicado aquilo ali. Aqui está algo importante. Cristo não morreu na cruz com a finalidade de nos fazer felizes. Tira isso da sua cabeça. Cristo não morreu na cruz para te fazer feliz. De forma alguma. Mas Cristo morreu na cruz para nos desarraigar desse mundo. Para nos tirar desse mundo. É isso que Paulo está falando aqui. A finalidade pela qual o Senhor morreu é nos tirar desse mundo tenebroso. Por isso que nos reunimos domingo, por isso que abrimos as janelas da eternidade e olhamos para lá, todos os domingos, todos os ajuntamentos, todos os momentos que lemos a Bíblia, todos os momentos que oramos, nós temos que perceber um pouco do céu. Gostar menos daqui, irmãos. Gostar menos desse mundo e das coisas desse mundo. Desarraigar.
Deus quer nos livrar da presente era de maldade e de perversidade. Cristo veio inaugurar um novo tempo com a sua presença, trazendo o seu reino para o nosso meio. Este é o cerne do Evangelho. As bênçãos temporárias, elas sempre vão vir a reboque. As bênçãos temporárias, e aí eu posso incluir tudo que já falei anteriormente, saúde, prosperidade material, resolução de problemas, paz no coração, enfim, uma série de questões que são boas. Todas essas bênçãos, elas só vão ter sabor, cor, cheiro, se tiver a graça de Deus. Aí vai ser dobrado, ou será dobrada a recompensa. Que Deus nos ajude a nos prepararmos para a eternidade. Eu quero deixar uma pergunta para que nós pensemos essa semana. Onde estamos depositando os nossos esforços, os nossos projetos, os nossos anseios mais profundos, as nossas articulações mentais e emocionais, as nossas maiores aspirações, tempo, que é algo que já foi, e o que há de mais precioso? Onde nós estamos depositando? Nós estamos entesourando nos céus ou concentrando as nossas forças e energias aos valores desta terra? Que Deus nos ajude, que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações.